Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Benegas e hoje nós vamos para a segunda e última parte do Império Napoleônico, onde nós iremos abordar o tema derrota, exílio e governo dos 100 dias, tá? Então vamos voltar para o que nós falamos na última aula, né? Napoleão ele instaura o bloqueio continental para prejudicar economicamente a Inglaterra e ele tenta forçar Portugal a aderir ao bloqueio continental. Portugal não adere, foge para o Brasil no ano de 1808 e dentro desse contexto a França toma a Espanha e invade Portugal, que está ali sendo protegido pelas tropas inglesas, tá? Então, a partir do ano de 1808 até o ano de 1812, Napoleão ele chega no auge do seu império. Basicamente, todos os países estavam ali curvados ao bloqueio continental francês, tá? A Inglaterra se vê altamente prejudicada, muitos prejuízos da sua indústria. O único país ali que acaba alimentando as vendas dos produtos ingleses agora é o Brasil, que tem a sua família real ali auxiliando na questão econômica os ingleses, tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho da Rússia. Existia uma grande dificuldade do Napoleão conseguir, como eu posso explicar para vocês, fornecer os produtos industrializados, os alimentos da sua agricultura para a Rússia. Então a Rússia ela começa a questionar o bloqueio continental e no ano de 1812 a Rússia ela rompe o bloqueio continental com a França e ela reata as relações comerciais com a Inglaterra. Então, Napoleão, para conseguir o que ele queria, ele sempre ameaçava os países de invasão. E é exatamente isso que Napoleão vai fazer. Napoleão vai invadir a Rússia, tá? Então, aí começa a campanha contra a Rússia, tá, gente? Essa campanha histórica marca o início do fim do Império Napoleônico, tá? Um formidável exército, alguns historiadores dizem 500.000, alguns historiadores dizem 600 mil, entre 500 e 600 mil soldados franceses foram para invadir a Rússia por ela ter rompido o bloqueio continental com os franceses, tá? Então, dentro dessa história, como que a Rússia derrota o exército francês, que era basicamente invencível? Existem 3 elementos, tá? Nós temos aqui esse homem, que é o general Kutuzov, que ele vai criar uma grande estratégia que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o soldado inverno e o soldado fome. Então, gente, qual é o grande problema de invadir a Rússia? A Rússia ela tem como grande aliado o frio, o inverno. Então, como vocês podem ver aqui, tá? Apesar de mais de 500 mil de soldados invadindo a Rússia, nós temos 100 mil cavalos para esses soldados. Então, veja bem, boa parte desse exército ele estava invadindo a Rússia a pé. Imagine você no meio do inverno, tá? Invadindo um país sem meio de transporte nenhum. Então, muitos soldados já morriam no meio do caminho de frio, tá? Quando se congela os membros, né? Congela-se o braço, né? As mãos, os pés. Se congelar os membros não tem jeito, gente, é amputação. Então, muitos soldados morreram logo no caminho para lutar contra a Rússia, tá? Então, o que o Kutuzov fazia, tá?
ele criou uma tática, que é a tática da terra arrasada. Então, basicamente, era tentar evitar o confronto direto com o exército francês, fazendo o seguinte: o Kutuzov ele conversava com a população e falava para a população o seguinte: olha, nós vamos destruir essa cidade, vamos colocar fogo nela, e vocês, né, fogem, e o exército vai recuando para que os soldados franceses ficassem desamparados. Porque qual era uma das grandes estratégias de Napoleão? Quando ele invadia um território, ele pilhava esse território, né? Ele roubava os alimentos, ele ficava nas casas da população civil ali. Então, com a tática da terra arrasada, o exército napoleônico ele não tinha onde dormir, ele não tinha onde se esconder, os prédios eram totalmente destruídos, e aí agia o soldado inverno e o soldado fome. O próprio Napoleão Bonaparte diz que mais que as balas russas, o soldado inverno e o soldado fome acabaram com os soldados franceses. Tá? Então, o general Inverno e o general Fome agiram contra o exército francês, né? Então, Napoleão, para vocês terem uma ideia, segundo estimativas, de mais de 500 mil de soldados teria voltado para a França, menos de 100 mil, ou seja, a França teria perdido na campanha contra a Rússia mais de 400 mil soldados, gente. Foi uma derrota absurda que enfraqueceu demais o exército francês. Então, como vocês podem ver, Napoleão ele retorna para a França derrotado e com o seu exército totalmente prejudicado, tá? Existe até a história, ela é maravilhosa, né, gente? Porque existe uma associação aí de Napoleão a Hitler. Na verdade, Hitler é Napoleão, né? Hitler teria cometido o mesmo erro de Napoleão, né? Hitler estava dominando ali toda a Europa até que ele invade a União Soviética. Então, nessa invasão também a Alemanha ela vai acabar perdendo a sua invencibilidade, os seus soldados ali, e é o início do fim do Império Nazista ali na Europa, né? Então, esses dois líderes militares, eles acabam cometendo o mesmo erro, né? A história, ela é maravilhosa. Bom, então, como eu falei para vocês, mais de 400 mil soldados morreram ali na Rússia, e quando eles estavam voltando para casa, Napoleão ainda teve que enfrentar a sexta coligação, que foi composta por tropas da Prússia, da Inglaterra, da Rússia e da Áustria. Aí, gente, não teve jeito. Napoleão ele vai enfrentar na Batalha das Nações a sua derrota, tá? Aí vocês pensam, poxa, vão matar Napoleão, né? Capturaram ele, vão matar ele, o cara, pô, destruiu, né? Tomou a Europa inteira. Não, não, não. Ele foi exilado para uma ilha ali no litoral italiano, é a ilha de Elba, tá? E ele fica preso, exilado nessa ilha. Mas não pensem que terminou a história de Napoleão. Não terminou, tá? Começa na França o governo de Luís XVIII, tá? Irmão de Luís XVI, tá? Então, o governo do Luís XVIII vai restituir todos os bens e os privilégios da nobreza que foram tomados durante a Revolução. Então, o governo do Luís ele tenta retomar o absolutismo monárquico, e o povo, né, que já estava acostumado ali com as ideias da Revolução, a burguesia que teve muitos benefícios com o Napoleão, enfim, com a Revolução Francesa de maneira geral,
tornam o governo do Luís XVIII um governo muito instável. Enquanto isso, Napoleão estava exilado na ilha de Elba. Eu vou citar aqui uma frase que estava que foi mandada, né, na carta de Napoleão ali para os franceses, tá? Olha o que ele diz: soldados, arrancai as cores que a nação proscreveu e que durante 25 anos serviram de símbolo para os inimigos da França. Retomai as águias de de Austerlitz, de Jena, né, as grandes vitórias de Napoleão durante o seu império, envergando as cores nacionais. A águia voará de campanário a campanário até as torres de Notre Dame. Então, Napoleão ele está incitando a sua volta, né? Então, os girondinos vão arquitetar ali o resgate de Napoleão à ilha de Elba e Napoleão retorna à França. Quando ele retorna à França, o Luís XVIII fala: você tá louco que eu vou invadir esse cara, eu vou vazar daqui. E começa o governo dos 100 dias, tá? Então, o governo dos 100 dias, literalmente ali foi um pouquinho mais de 3 meses, onde, com a ajuda dos burgueses e os seus fiéis soldados, Napoleão retoma o controle do governo francês, organiza rapidamente um novo exército para lutar contra a 7ª e última coligação. Então, gente, nós temos a principal batalha do Império Napoleônico, que é a Batalha de Waterloo, a última batalha de Napoleão Bonaparte. Napoleão enfrenta a 7ª coligação. Vamos ver ali, né, um belíssimo quadro que mostra ali historicamente a batalha. E daí nós temos algumas características importantes, tá? Napoleão ele organiza o seu exército rapidamente ali, né? Ele conta com 72 mil homens contra 68 mil ingleses, 45 mil homens do exército prussiano. Então veja bem, Napoleão ele está enfrentando com o seu exército quase a metade dos soldados que ele tem, né? O exército ali da 7ª coligação tem o dobro de soldados quase que Napoleão. E mesmo assim, a batalha ela dura 9 horas, foi muito difícil derrotar Napoleão. Aí entra esse homem aqui histórico, né, que é o braço direito de Napoleão, que é o Marechal Ney. Ele teria dito para Napoleão fugir, que ele era importantíssimo ali para o governo francês, e ele, juntamente com seus soldados, ele pega a sua espada, monta em seu cavalo e diz para Napoleão assim: Napoleão, eu vou mostrar para vocês como morre um general na França. Ele pega o seu cavalo e galopa em direção ali à 7ª coligação e ele acaba morrendo. Mas mesmo assim, Napoleão não consegue fugir, né? Ele acaba sendo derrotado e novamente ele vai ser exilado, tá? Mas agora não para a ilha de Elba, mas para a ilha de Santa Helena, que fica ali próximo ao litoral da África, aonde ele, em 1815, acaba sendo, portanto, exilado e morre de câncer no ano de 1821, tá? Então, algumas características importantes do governo napoleônico é que durante a invasão ali e o crescimento do seu império, Napoleão ajudou a difundir as ideias iluministas por toda a Europa, que vai levar ali, no final do século XIX, o fim do absolutismo monárquico na Europa, né? A maioria dos países vão acabar se adequando ali ao iluminismo,
tá? Napoleão, ele é um ícone da história, né? Ele é um assassino, ele matou muita gente, mas por boa parte dos franceses ele é um grande herói. Ele fez a França sair, né, subir para uma posição de potência. Tá certo, gente? Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.